Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, vem te louvar, vem te glorificar, vem te exaltar, Senhor, pelo dia, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz, porque Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, um Deus de amor e um Deus de paz. Te agradecemos, Deus, e viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, que a Tua bênção e a Tua graça esteja presente no nosso meio, porque a Tua palavra nos diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. E nós estamos em bem mais do que 2 ou 3, Senhor. Que a Tua bênção, que a Tua graça permaneça sobre nós e que Tu possas, Senhor, nos abençoar. É o que eu lhe peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Amém. Hoje nós vamos estar conversando, irmãos, sobre um texto que na verdade nós vamos começar ele hoje e vamos terminá-lo, esse mesmo assunto, daqui a umas 3 semanas, porque ele é extenso, porém ele é bem atual. Tudo bem? Tá ok? Vocês já ouviram falar de que Jesus está voltando? Já? Já, Bia? Já ouviu já, Antônio? Já? Já tinha ouvido falar que Jesus está voltando? Já ouviu falar? O senhor já ouviu? Já. Muitas pessoas já ouviram dizer que Jesus está voltando. E nós vamos tocar nesse assunto. Então, quem está com a Bíblia aí, e quem tem o celular aí, eu gostaria que você abrisse no capítulo 24 de Mateus. Eu vou estar lendo do 1 até o versículo 16, que diz assim: assim que Jesus saiu do templo e seguia adiante, os discípulos se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isso? E eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos e nenhuma pedra ficará de pé. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da sua vinda e de que os tempos dos fins está terminando? Jesus respondeu: cuidado, não deixe que ninguém vos enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês não se amedrontem, tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda não está por vir, porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos, condenados à morte, e todos os povos os odiarão por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas, e o amor de muitos esfriará, por causa do crescente distanciamento da lei. Mas quem suportar até o fim será libertado. E essas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, como testemunho a todos os gentios. Então, aí virá o fim. Pesado? Quem que está dizendo essas palavras? Jesus. Jesus está dizendo essas palavras. E vocês já perceberam? Eu falei que ia ler até os 16, mas eu vou dar uma parada aqui, depois eu vou ler o 15 e o 16, tá ok? Antes do término do fim. É pesado? É. Porém, nós estamos vivendo esses dias. Hoje, nós temos visto nação lutar contra nação. A gente pode citar alguns exemplos aí, né? Quem pode citar uma guerra que está acontecendo aí? Irã,
Ucrânia, Rússia. Nós tivemos recentemente um conflito muito pequeno, mas bem próximo de nós, Venezuela, aqui do nosso lado. Nós estamos falando de rumores de guerra entre a Argentina tentando atiçar a Inglaterra por causa das Ilhas Malvinas de novo. Estados Unidos querendo tomar a Groenlândia da Dinamarca e assim por diante. Nós estamos vivendo guerras e anúncios de guerra. Nós estamos vivendo o amor se esfriar. E muito. E muito. Aquilo que Jesus está dizendo nesse versículo assim, que um ficará contra o outro dentro da própria família. Já viram isso? As últimas eleições que aconteceram, gente, o que foi aquilo? Vai começar de novo. Parente que até hoje não conversa com o outro parente por causa dessas palhaçadas aí. E por dois sujeitos que não estão nem aí para essa turma. Então, só que o que nós não nos percebemos é que esta palavra está se cumprindo. Nós estamos vivendo isso hoje. Saiu o relatório da ONU sobre a fome no mundo. Vocês sabiam que existe mais de 3 bilhões de pessoas no mundo passando fome hoje? Hoje. Inclusive em países que não têm nada a ver com a guerra e se meteram na guerra. E você sabe quanto custa um mísselzinho daquele? Milhões de dólares. Milhões de dólares. Um mísselzinho daquele serviria para pegar e acabar com a fome de pelo menos metade. Alimentar metade desses 3 bilhões de pessoas por um dia. Um mísselzinho daquele. E um único dia, um país aí disparou 100 deles. Tem lógica isso? Só que assim, pobre eles se acham os bambambãs, enquanto tem ele gastando essa fortuna, essa baba em dinheiro por dia, e um monte de gente morrendo de fome. Falsos profetas. Se você entrar na internet hoje, no mundo, nós temos 40 cidadãos se dizendo Jesus, dizendo que é o Cristo. Isso não existe. O presidente dos Estados Unidos recentemente postou uma foto na internet dele vestido de Jesus Cristo. É um sujeito qualquer? Só é o presidente da nação considerada uma das mais poderosas do mundo. Mas o cara se acha. Mas você viu lá o jantar, né, que teve o... Sim. Ele saiu correndo, né? Então, cadê aquele Jesus, né? Esse texto que nós lemos, o texto de Mateus, é um dos pilares da escatologia. Escatologia, gente, é o estudo teológico que estuda o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja e os tempos do Apocalipse. Tá ok? Tudo bem? Esse é um dos pilares, conhecido como sermão profético.
Jesus fala a destruição de Jerusalém e os sinais da sua segunda vinda. E começa assim: Jesus sai do templo, pronuncia primeiro, os discípulos saíram do templo e saíram maravilhados. Está vendo o tamanho dessas construções? Que bonito! Você viu como é que é? Tudo bem acabado, tudo cheio de detalhes de ouro, muito bem feito e tudo mais e tal. Aí Jesus vira e fala assim: está vendo tudo isso aqui? Isso aqui vai ser destruído em 3 dias. Como é que é? Tudo isso aqui que você está vendo, em 3 dias, vai vir para o chão. Aí os discípulos olharam e falaram assim: como assim? Demorou décadas para ser construído, em 3 dias está dizendo que tudo isso aqui vai acabar? Vai. Isso já aconteceu? Arlete esteve lá. O que você viu lá do templo, Arlete? Só o muro das lamentações. Só. É a única coisa que ficou de pé. É. Isso porque ele segura aquele monte todo que está lá atrás dele. Tá certo? Por isso que ele não foi derrubado. Por isso que ele ainda está lá. E as pessoas lutam por um pedacinho dele, né? Para colocar os pedidos. Eu levei tantos pedidos que horas e horas por um Pedacinho para colocar lá. Mas é maravilhoso, viu? Mas é a única coisa que existiu desse templo. Em 70 depois de Cristo, entra um sujeito chamado Tito, em Jerusalém, sitia Jerusalém, vai lá e destrói tudo, em 3 dias. Aí sobrou só aquele muro que você conheceu lá, gente. No lugar eles construíram aquela mesquita. Profecia cumprida. Depois ele terão 3 perguntas que os discípulos fazem para ele, lá no Monte da Oliveira. Quando que vai suceder essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus responde para eles da seguinte forma, versículo 4 ao 8. Jesus começa alertando eles que quando ele começar a ver essas coisas acontecerem, significa que o princípio das dores começou. Todas as mulheres que estão aqui, pelo visto, são mães, menos a Bia. Não sou. Você tem uma mãe adotiva, né? Mas você em si não é mãe, né, Bia? Então, assim, parto dói? Dizem que é horrível. Eu esqueci da Arlete. Esqueci da Arlete. Mas a Arlete tem um monte de filho adotivo aí. Misericórdia, dor, Deus me livre. Dor de parto dói? Dói ou não? Dói. É uma coisa que passa depois quando você pega a criança no colo, acalenta ela no colo, parece que aqui não aconteceu nada, não é assim? É ou não é assim? Estou pronta para outra. Estou pronta para outra. Mas na hora do parto, eu assisti os dois filhos, e acompanhei os dois, as dores de parto antes. O negócio é cruel, não é? Só assistiu, né? Só assisti, mas não senti, mas assim, senti, por exemplo, minha mão, meu braço quase ser arrancado. É Não assim mesmo. desmaiou, não? Não desmaiei, não. Meu pai desmaiou quando assistiu da minha irmã. Mas Jesus diz, olha, quando as dores, isso é o princípio das dores de parto, ou seja, ele falou depois, o negócio vai piorar. Porque tem mulheres, quando a gente assiste, e muitas vezes a gente não entende essa colocação de Jesus, por que ele comparou os tempos do fim com o princípio das dores de parto? Aí eu fiquei imaginando isso, lembrei de quando eu nasci. Minha mãe conta que ela entrou em trabalho de parto
Às 6 horas da manhã, você sabe que horas eu fui nascer? Misericórdia. Meia-noite. 5 para meia-noite. Eu falei porque eu já ouvi ele falar. 5 para meia-noite. Nossa. Para 6 horas da manhã. Então o negócio não é assim, sentiu aquela dorzinha, aquela... Passou, nasceu, passou e tá bem, beleza. Não é assim. Geralmente não é assim. Pelo que a gente sabe, o negócio pode se arrastar por horas. E eu fiquei sabendo de um caso que se arrastou de um dia para o outro. Porque o médico não queria fazer a cesárea. Tá certo? Então, muita gente vira e fala assim, por que é o princípio da dor? Jesus começa alertando sobre os perigos do engano. Ele lista sinais que não indicam um fim imediato. Que a coisa não vai ser assim. Começou e pum, terminou. Por quê? Porque isso é uma peneira que é passada pela igreja e pela humanidade. É um processo demorado. Para quê? Para que a humanidade acorde, para que as pessoas acordem e tomem consciência de que Jesus está voltando. Fiquem alertas, é isso que Jesus está dizendo. E aí o início desse processo, Jesus fala primeiro sobre os falsos messias. Muitos virão em meu nome. Esse é o primeiro sinal. Muita gente que se diz, olha, eu sou, mas não é. Lembra da história gato por lebre? Gato por lebre. Eu lembro da reação do Papa quando viu a foto do Trump. Saiu nos jornais, não saiu? Qual foi a reação dele? Eu preciso ver. Não? Então dá uma olhada lá. Ele falou, olha, eu nunca vi tamanha falta de respeito. Ele falou, nunca vi. Já vi muita gente se dizendo, eu sou o Cristo. Já vi muita gente dizer. Ele falou, agora, o líder de uma nação e da maior potência mundial hoje conhecida, se dá a esse papelão, a esse papel, e ainda um sujeito que se diz cristão. Foi uma reação praticamente que imediata. Foi logo na sequência. Conflitos e catástrofes, guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos. Não preciso nem falar, né? Israel e Líbano, Rússia e Ucrânia, Paquistão e Afeganistão, Estados Unidos e Irã, aqui do nosso lado a Venezuela, Israel e Hamas. E o negócio está perto e longe. Guerras e rumores de guerra. A Argentina querendo arrumar confusão com a Inglaterra. Está acontecendo nos nossos tempos de hoje. Essa nação, essa geração está assistindo isso acontecer. E está assistindo, porque naquela época, na época de Jesus, mas na época de Jesus existiam as guerras, rumores de guerra, pelo mundo todo, existia.
Mas sabe quando eles ficavam sabendo disso, Vilma? Às vezes anos depois. O negócio já tinha até acabado. Aí eles ficavam sabendo que a guerra tinha começado. Hoje, com isso aqui, ó, a gente fica sabendo minutos e às vezes segundos depois. Com o advento das redes sociais, nós praticamente assistimos um negócio ao vivo. Hoje não existe mais a diferença do tempo. Se os nossos amigos, os nossos primos argentinos ali arrumar realmente uma confusão com a Inglaterra, a gente vai ficar sabendo em questão de segundos. Questão de segundos. Fomes e terremotos. Como eu disse para vocês, fome e terremotos. Uma das nações que tem apoiado o Irã, na terra dele, no território deles, tem em torno de 500 mil pessoas morrendo de fome a cada mês. E eles disparando drones que custam 30, 300 mil dólares. O que isso demonstra também? A total falta de empatia pelo ser humano, total falta de respeito pela vida. Estou pouco me lixando com os outros, eu quero fazer a guerra. Se nós pegarmos a Coreia do Norte investe bilhões em mísseis, em drones, e mais da metade da população deles passa fome. Não tem uma refeição por dia. A analogia do parto, Jesus chama isso de princípio das dores. Assim como as contrações de uma grávida, esses sinais aumentariam em frequência e intensidade à medida que o fim vai se aproximando. Como que era a guerra antes? Cavaleiros, espada. E você tinha muitas no mundo? Não, você tinha uma aqui, uma acolá, tudo mais. O que aconteceu nessa última década? Quantas nós já assistimos? Nesses últimos 4 anos. Umas 7. O garoto ali olhou assim, falou, quer ver uma coisa? Quantas guerras você já assistiu pela televisão e sabe que está acontecendo? Bastante. Arlete, exclui esses últimos 5 anos. Quantas guerras você teve conhecimento da sua mocidade, da sua infância, da sua adolescência, da sua mocidade e da sua maturidade? Quantas guerras você viu, excluindo os últimos 5 anos? Não lembro de muitas, não. Eu lembro só da que minha mãe falava, de 30. Que ela escondia comida no chão. Fazia um buraco assim e escondia. A primeira que eu fiquei sabendo, né? Que era a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Terrível, terrível. Que ela não assistiu, tá ok? Ela não vivenciou, mas ouviu. Nós passamos décadas de paz, de uma falsa paz. Nós sabíamos de conflitos que existiam interno dentro dos países. Fulano promoveu um golpe lá na Somália, lá na África. Mas guerra mesmo?
Teve um conflito entre a Argentina e a Inglaterra por causa das Malvinas, mas foi algo assim que acho que durou 3 dias. Não classificaram nem como guerra, classificaram como conflito. Porque o negócio foi relâmpago. Tão rápido que foi. Hoje não. Hoje nós ligamos o jornal, nós assistimos pelo menos 3. Notícias de pelo menos 3. Isso são as que eles anunciam, porque existe mais 2 que ninguém praticamente não fala delas. Então, nessa brincadeira, nós já temos 5 guerras. Da Ucrânia e da Rússia já fazem 4 anos. Israel e Hamas, 2 anos. E aí? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Em outubro faz 3 anos. Então, as dores de parto, Jesus compara as dores de parto porque vai começar pequeno, vai aumentando até que a criança nasce. Não é assim, Arlete? As contrações começam pouquinho, depois vai aumentando até que a bolsa estoura. E quando não aumenta, a gente tem que injetar um remédio para estimular. Para nascer logo. É isso que funciona. Do versículo 9 ao 13, ele diz assim: o cenário se torna mais difícil para os seguidores de Cristo. Tribulação, escândalo e traição, esfriamento do amor. Nós temos visto isso acontecer dentro da igreja, tá? Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando para quem? Quem que fez essa pergunta para ele? Os discípulos, ou seja, os dele, os que estavam acostumados a andar com ele. Então ele explicou estas coisas para os dele. Não são para os que estão fora da igreja, não. São para os que estão dentro. É para nós, aqueles que nos chamamos de cristãos. Ele estava explicando isso para os dele. Eu vou parar por aqui hoje, tá ok? Terça-feira que vem nós vamos continuar esse assunto, beleza? Querem aprender um pouco mais sobre isso? Vamos conversar. E, gente, se preparem, Jesus está às portas. Vem buscar uma igreja, e uma igreja preparada. Nós vamos conversar sobre a história de inteligência artificial, sobre internet, sobre aumento do conhecimento, de algo que Jesus falou lá atrás. 2056 anos atrás. Sabia disso que ele já falava sobre isso? Vou mostrar e provar para vocês. Beleza? Quer saber e entender? Fala para sua mãe, fala: mãe, pai, terça-feira que vem estou lá. Tranquilo? Beleza?